ficar sobre os pés, mais uma vez. Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, verso 2. Perdão, verso 13, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 13. Vamos ficar sobre os pés? Reverência à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 13. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitas acerca deste homem, quantos males ele tem feito ao Espírito Santo em Jerusalém. Podem sentar. Igreja do Senhor, eu quero dar um tema rápido para essa mensagem. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diz: Deus muda maldição em bênção. Se você acredita que Deus muda maldição em bênção, levanta a tua mão e dá um brado para Jesus de Nazaré. Igreja, falar deste varão, a Bíblia diz que ele era chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele estudava aos pés do doutor Gamaliel, era o seu mestre em teologia. Diz os historiadores que a sua cadeira era próxima do doutor Gamaliel. Diz a história que ele tinha 1,60 m, ele era calvo, ele era baixo de estatura, e diz a Bíblia que ele tinha dupla cidadania. Era um homem formado, era um homem que conheceu Torá, a lei, a palavra de Deus. E diz alguns historiadores que Estevão estava também nesta faculdade junto com ele. E diz os historiadores que um dia Estevão sai pelas ruas de Jerusalém, e ali ele vê uma igreja, e ali ele entra dentro daquele santuário, e ele aceita Jesus de Nazaré como único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia, Estevão agora não é mais um homem que só conhece a lei, agora ele conhece a palavra, e ele sai anunciando a palavra de Deus para os povos. Aí você conhece a história. A Bíblia diz que Estevão é morto pela palavra, apredejado e morto. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso viu aquela cena. Alguns historiadores dizem que ele se ira, a ira entra dentro do seu coração, e agora Saulo de Tarso começa a perseguir a igreja. Onde tinha crente adorando a Deus, ele entrava, matava. Ele era um homem mau, perverso. Mas Deus tinha um plano de salvação na vida dele. Se Deus tem um plano de salvação na tua vida, levanta a tua mão e dá um brado para ele aí. Aí a Bíblia diz que um dia ele vai ao sumo sacerdote, pega a carta e agora vai para Damasco. E quando ele vai para Damasco para perseguir a igreja, Jesus de Nazaré aparece. Você acredita que Deus está aqui? Você acredita que Ele pode aparecer hoje na tua vida e mudar a tua história? Você acredita que você entrou dentro do santuário e todo mundo olha para você e diz: tu é maldição, mas o meu Deus vai virar maldição em bênção? Pensa no menino que outrora levou muita palavra de maldição, de 14 a 30 anos. A polícia militar dizia, meu apelido era Nonô: Nonô, quando tu completar 18 anos, nós vamos te matar. Os elementos das outras gangues diziam: Nonô, quando nós te pegar, nós vamos te dar tanto tiro
que tua mãe não vai saber te edificar no leito, mas eu tenho um segredo para te falar. Se tem alguém orando por ti, acreditando que você hoje é maldição e amanhã pode ser bênção, acredita, Deus vai te honrar, Deus vai mudar a tua história. Minha mãe nunca aceitou, irmãos. Sabe qual era a maior tristeza para mim, pastor Samuel Gada? É quando eu estava sentado em uma calçada e de repente o dono daquela casa vinha, batia no meu ombro e dizia: Nonô, sai da minha porta, porque se a polícia militar passar, vai te pegar, vai te poupar, vai te encontrar armado, vai prender você e vai ficar manchado a minha casa. Eu saía cabisbaixo, irmão, triste, porque a minha vida era uma vida de maldição, mas o grandão da Galileia estava olhando no céu e dizendo: uma hora eu mudo a tua história, uma hora eu mudo o teu cativeiro. Quem sabe, meu filho, você entrou aqui em São Luís, disse: tu não tem jeito, a polícia militar diz que tu não tem jeito. Eu vim profetizar para ti que o mesmo Jesus que mudou a minha história pode mudar a tua. Se tu acredita nisso, levanta a tua mão e dá um brado para o grandão da Galileia. Eu invadi uma casa, irmão, e o cara puxou o revólver, o nome dele é Jorge. Ele disse: Nonô, eu tinha vontade de te encontrar. E ele puxou o revólver e colocou na minha cabeça, e ele deu 3 tiros. O Jesus da minha mãe, o Jesus desta igreja, não deixou ele me matar, porque um dia eu ia ser benção, ia estar no altar de Deus cantando e falando que o grandão da Galileia é grande, é poderoso, ele muda maldição em bênção. Quando minha esposa foi fazer a roupa para casar comigo, e ela estava lá na costureira, e ela empolgada que ia casar comigo, aí a costureira começou a falar com ela e perguntou: você vai casar? Ela disse: vou. Quando? Amanhã. Com quem? Com o Cássio. Quem é esse Cássio? Ela foi dando as minhas qualidades. Aí a costureira disse: minha filha, logo ele é chefe de gangue, a Parnaíba toda, os outros elementos temem ele. O que é que tu vai fazer casando com ele? Ela disse: mas ele foi transformado pela palavra. Deus mudou ele e hoje ele é um missionário e prega a palavra de Deus. Deus está dizendo para você que ele vai mudar a tua história. Se tu acredita, levanta a tua mãozinha e dá um brado para ele aí. Saulo de Tarso se encontra com Jesus. Jesus diz: vai à rua direita. Ele vai. Jesus agora olha do céu para a terra e diz: Ananias, eu escolhi um vaso para o Senhor orar por ele, ungir ele, abençoar ele. E a Bíblia diz que Ananias, conjectura de pregador, ele pega o azeite, ele pega a Bíblia, pega a harpa, e ele vai saindo da sua casa para orar por esse homem. Quando ele vai saindo, ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, como é o nome dele? E Deus diz: Saulo de Tarso. Quando ele fala, Deus começa a ouvir as palavras de Ananias. E as palavras de Ananias era essa: ele não presta, ele não vale nada, ele não tem jeito. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e alguém olhou para você e disse: você não tem jeito. Olha o que Deus faz, irmãos. Aqui do altar tem autoridade militar. Minha família toda é autoridade militar. Eu tenho tio capitão, tenho primo fuzileiro naval, meu irmão é atirador de elite em Parnaíba, Piauí, é primeiro sargento. E Deus honra
Olha o que Deus faz. Pega um chefe de gangue, transforma, dá um ministério, coloca ele no altar e faz grandes homens de Deus, sendo autoridade militar, andando junto, pregando a palavra de Deus. Deus é grande. Meu irmão que pode estar a hora dessa assistida, ele diz que a maior felicidade dele é ver eu pregando a palavra de Deus, porque meu irmão tinha o maior medo, meus pastores, de um dia ele estar na viatura e alguém dizer, morreu o Nonô, e ele chegar lá e eu estar morto, mas para a glória do grandão da Galileia, meu irmão, eu estou vivo. O grandão mudou a minha história, o grandão mudou meu cativeiro. Hoje eu sou casado, minha esposa trabalha no Senado Federal. Para a glória de Deus, nós temos casa em Brasília, carro, vivemos do bom e do melhor. O grandão mudou a minha história, pode mudar a tua. Se tu acredita nisso, levanta a tua mão. Pastor Cássio, eu entrei como maldição, mas o grandão vai te pegar hoje, ele vai te falar contigo e ele vai mudar a tua história. Saulo de Tarso se encontra com Jesus. Outra coisa que eu quero dar um recado para a igreja, agora é para a igreja: não despreza ninguém, não vira as costas para ninguém, não aponta ninguém. Você vai passando no seu carro, vê um ninja, se você puder falar do amor de Deus, fala. As pessoas que estão aí fora, irmãos, só precisa de uma palavra: Jesus te ama. Eu estava com mais de 100 elementos. Minha mãe chegava na igreja, a igreja era pequenininha, e quando Jesus mandava água, ficava barro e lama, e ela de joelho. Pastor Aguinaldo chegava e dizia: oi, dona Jesus, a senhora chegou cedo? Ela disse: não, pastor Aguinaldo, é porque o Nonô faz 24 horas que saiu. Eu não sei se a polícia militar matou ele, eu não sei se os elementos das outras gangues matou ele, mas eu estou aqui. Pastor Aguinaldo deixava minha mãe orando e ele saía pelas ruas de Parnaíba. E quando eu estava lá de boné, eu só andava de boné. Aí o meu parceiro era o Naldo. O Naldo dizia: Nonô, lá vem o pastor Aguinaldo. E eu dizia: sai do meio, porque a minha mãe diz que ele é cheio de Deus. Nós precisamos voltar a ter isso. Eu sei que nós somos conhecedores das Sagradas Escrituras, temos curso teológico, andamos do bom e do melhor, comemos do bom e do melhor, mas o melhor, irmão, é ter um testemunho lindo lá fora. A melhor coisa é o ímpio olhar para ti e dizer: ali é uma levita de Deus, ali é um pastor de Deus. E eu abaixava a cabeça, o pastor Aguinaldo entrava no nosso meio, os meninos se afastavam, e ele ia entrando e os meninos se afastavam, e eu de cabeça baixa, porque eu tinha medo de olhar para ele, que minha mamãe dizia que ele era cheio de Deus, então eu tinha respeito por ele. E eu de cabeça baixa, ele metia o dedo de profeta na minha cara e dizia: Nonô, Jesus vai te fazer um pregador do evangelho. Nonô, tu não morrerás. Olha eu aqui, eu vim dizer para vocês que o mesmo Jesus que mudou a minha história pode mudar a tua história. Se tiver alguém ouvindo esse som dizendo: pastor Cássio, a sociedade diz que eu não tenho mais jeito, eu vim dizer para você que o Jesus pode mudar a tua história, pode mudar o teu cativeiro. Se tu acredita nisso, levanta a tua mão e dá um brado para ele aí. Aí eu encerro minhas palavras, irmão. Como Deus muda maldição em bênção. Um dia de sábado, era 8 horas da noite, o chefe da gangue do Ipaz, ele era conhecido como Netinho, ele para com frente lá em casa, e ele faz zoada na rua, e eu abro a janela, e ele está em cima da bicicleta, e ele diz: Nonô, tu só tem uma semana de vida.
eu estou indo para Fortaleza, vou comprar um revólver e eu vou te matar. Aí eu vou entrando, irmãos, fecha a janelinha e vou entrando passando pelo corredor, cabisbaixo. Minha mãe vem saindo e ela diz: que foi, Nonô? Eu disse: mãezinha, o netinho do Ipaz disse que está indo para Fortaleza, vai comprar um revólver e no outro sábado ele vai vir aqui e ele vai me matar. Minha mãe me abraça e diz: meu filho, o Jesus que eu sirvo não deixará o netinho te matar. E eu fico com medo. E minha mãe vai orar, meu pastor, meu apóstolo, meu líder. Sábado, 8h da noite, Netinho do Ipaz está com a mochila, o revólver já está dentro da mochila, e ele está na Praia do Futuro, em Fortaleza, esperando o ônibus para comprar passagem, né? Já tinha comprado a passagem, estava esperando o ônibus para ir para Parnaíba e lá ceifar minha vida. E de repente, o Jesus que eu prego, o Jesus dos senhores, o Jesus da minha esposa, o Jesus desta igreja, permite que lá tinha uma briga de gangue, e o netinho do Ipaz se envolve com a briga, e eles dão muita paulada no netinho do Ipaz, e ele fica caído, meu pastor, mas estava vivo. De repente, lá veio o chefe dessa quadrilha, dessa gangue, né? Era conhecido na época. Ele olha e diz: quem é? Aí o cara falou: netinho do Ipaz, de Parnaíba, Piauí. Nós não podemos deixar ele vivo. E o cara puxa o revólver, dá um tiro na cara do netinho do Ipaz. Netinho do Ipaz volta para Parnaíba dentro do caixão, mas eu estou vivo diante do Senhor. Qual é o segredo, pastor Cássio? É aquela velhinha que está ali na cidade de São José de Ribamar dizendo: é verdade, meu negão, eu fui buscar, e o Jesus de Nazaré não deixou o diabo te matar. Fica de pé, igreja. E ela manda um recado toda vez que eu prego. Ela diz para a igreja tomar vergonha na cara, orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia, porque quem ora recebe vitória. 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 Está aí minha esposa, quando ela casou comigo, ela foi para um culto de oração, e ela disse: meu nego, eu não vou mais não. O que é? A tua mãe tira 6 horas de joelho, meu nego? Que negócio é esse? A oração é o segredo da vitória. A oração é o segredo da vitória. Pastor Cássio, meu marido é atribulado, eu separo dele, toma vergonha na cara. Vai orar, Deus vai converter ele, vai fazer um grande pregador do evangelho. Pastor Cássio, meu filho está na papuda, não tem jeito. Vai orar, o grandão da Galileia vai entrar lá na penitenciária e vai converter ele. Pastor Cássio, eu estou enfermo, a medicina disse, não tem jeito. Vai orar, o grandão da Galileia vai descer, vai tocar em ti, vai te curar. Pastor Cássio, disseram que eu não tenho jeito, a maldição está na minha casa. O grandão vai entrar, vai quebrar a maldição. Se tu acredita, é hoje. Me defate plaço, me defai, andai show, demande, faço-me que for. Recebe graça, recebe unção, recebe poder. Ele muda a maldição em bênção. Eu sou testemunho disso, que ele muda maldição em bênção. Não aceita a palavra de maldição na tua vida, que você é uma bênção de Deus. Levanta a tua mãozinha para o céu. Paulo era maldição. Se a gente for contar as qualidades de Paulo depois que ele aceitou Jesus, ele virou uma bênção.
Pastor Gutenberg chegou agora para cultuar conosco. Se o pastor Gutenberg chegasse e dissesse: meu pastor Paulo, meu irmão está doente, o senhor pode ir comigo? Daqui a pouco eu estou indo para os Estados Unidos, para outro país, já comprei a passagem de avião, e eu queria que o senhor fosse comigo. Aí Paulo dizia: meu filho, eu não posso, porque eu tenho uma grande obra em São José de Ribamar, na capital de São Luís. Mas tu crê que Deus é na minha vida? Tu crê que Deus mudou maldição em bênção? Aí o pastor Gutenberg vai dizer: sim, meu pastor, eu creio. Pois pega meu lenço. Oh, irmão, que unção ele tinha, os lenços dele. Se colocasse nos enfermos, era o curado. Nós precisamos voltar de novo, irmão. Nós precisamos voltar de novo. Jesus está com saudade disso. Jesus vai tirar nós daqui, irmão. Nós vamos voltar a ser o que era. Pode acreditar. Como 1 mais 1 é 2. Nós vamos sair dos templos e vamos para as ruas. Voltar aquele culto gostoso, aquele culto de poder e graça. Levanta a mãozinha para o céu. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite reunidos, e eu creio, meu Deus, que o Senhor transforma maldição em bênção. Eu creio, Senhor, que esse rápido testemunho, os irmãos vão sair daqui acreditando que o Senhor muda maldição em bênção. Acredita, Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Se tiver alguém aqui, Senhor, que entrou com a palavra de maldição, muda a sua história, muda o seu cativeiro. Se tiver alguma mãezinha aqui, que alguém disse: teu filho não tem jeito, você vai sair daqui, mamãezinha, acreditando que o teu filho tem jeito. Se você entrou aqui enfermo e a medicina da capital de São Luís disse que você não tem jeito, o grandão vai te curar. Se você está cansado de viver de aluguel, o grandão pode te dar uma casa. Se você está cansado de ser humilhado porque não tem um emprego, o grandão pode te dar um emprego. Recebe essa palavra, meu santo. Abre a tua boca. Abre a tua boca, diz: eu creio, pastor Cássio, e é hoje.